Boa tarde a todos os amigos inscritos no canal. Mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo com vocês. Compartilhar uma palavra, uma breve palavra, mas que certamente, se a gente praticar, a gente vai ter mais proximidade com Deus. Hoje eu queria fazer um paralelo da Igreja Universal com uma série da Netflix. Essa daqui, ó, chama Round 6. Round 6 é uma série sul-coreana onde existem alguns personagens que fazem um jogo e convidam para pessoas que têm as suas vidas destruídas, principalmente com relação às dívidas, ou a muitas dívidas, pessoas que quebraram, banqueiros, empresários, pessoas que de certa forma tinham uma posição e quebraram e por algum momento chegaram num estado crítico financeiro, e aí essas pessoas foram convidadas a participar de um jogo. E nesse jogo, eventualmente ela chegando ao fim, ela receberia uma quantia em dinheiro. Só que o jogo não foi explicado até que essas pessoas fossem reunidas e levadas a um lugar. Quando eles levaram essas pessoas a um lugar, e ali foi explicado para ela mais ou menos o jogo, no primeiro jogo no qual elas participaram, aconteceu um fato que levou as pessoas a ficarem chocadas e desesperadas e quererem desistir. O que as pessoas responsáveis pelo jogo fizeram? Apresentaram um cofre, um porquinho transparente, e de acordo com as pessoas que haviam ali participado do jogo, que não estavam mais participando, o dinheiro foi caindo dentro de um porquinho, e aquilo encheu os olhos dos participantes. Então algumas pessoas que queriam desistir, quando viram o dinheiro, desistiram. Outros ainda quiseram desistir, e aí foi feita uma votação, acabou que todos resolveram voltar e participar do jogo, ainda que aquele jogo fosse algo mortal a eles. Eu não estou dando muito spoiler aqui, para quem não assistiu, que vai assistir, e se você já assistiu, você vai saber do que eu estou falando. Então, os organizadores dos jogos fizeram? Mexeram com aquilo que as pessoas buscam, que o homem se mata, que é o dinheiro, e principalmente uma quantia bastante generosa que iria mudar a vida daquelas pessoas. Fazendo um paralelo hoje com a igreja de mercado, a Igreja Universal ela é muito semelhante ao Round 6. No Round 6, você tem que participar, ganhar, para poder receber o prêmio no final. Pessoas vão ficando pelo caminho e você não pode desistir, tá? A não ser que fosse feita uma votação e tivesse uma maioria que votasse a favor para que o jogo acabasse. O problema é que a 90% queria continuar no jogo. Por quê? Como eu falei, dinheiro. E o dinheiro que eles fossem ganhar resolveria os seus problemas. A Universal ela convida a pessoa a participar dos seus cultos. Ela promete que se a pessoa cumprir com aqueles ritos, com aqueles ensinamentos, com aquela doutrina, que a vida da pessoa vai mudar. Se ela está miserável, ela não vai ser mais miserável. Se ela tem problema de saúde, ela vai ser curada. Se ela tem problema no casamento, de relacionamento, aquilo vai ser resolvido. Deus vai restaurar, Deus vai transformar. E de certa forma, essas pessoas, no desejo de receberem tudo isso, elas acabam se deixando levar pelas coisas que são feitas. Muitas vezes ela até não concorda, mas existe um resultado final, e o resultado final é uma vida abundante, é uma vida relacional bem estruturada, bem resolvida, é uma saúde restaurada. Então ela já percebeu os erros, só que ela não quer sair. No Round 6, eles ficam por conta do prêmio. Na Universal, elas ficam por conta da esperança daquilo que foi prometida para elas quando elas chegaram. Acontece que o tempo passa e, diferentemente do Round 6, que as pessoas saem por uma... Sai não, né? Vou dar um spoiler, vai. As pessoas morrem participando dos jogos. Então, ela só sai com um prêmio se ela chegar ao final ou se ela morrer. Morrer, acabou. Na Universal, não tem opção de você sair
de bem com eles. Primeiro porque eles tocam o terror ou te trazem tantas informações que não são bíblicas, informações que vai trazer um pânico para as pessoas. Por exemplo, olha, você não está bem, se você sair, lembra da sua vida com manifestações malignas, quando o diabo, né, estava na sua vida, quando você tinha isso e aquilo outro, e aí depois de um tempo você foi limpa de tudo aquilo, e hoje você está assim, você vai sair, aquilo tudo vai voltar. Ou seja, ela não sai morta, mas ela não sai de lá morta, mas também ela fica lá com esse medo da ação do mal na vida dela. Ou seja, se eu saio, o diabo vai me pegar, o diabo vai me destruir. Então existe esse paralelo com essa série, e é muito verdade, porque na Universal as pessoas ficam porque tudo que é prometido a elas é em nome de Jesus. Eles se utilizam da Bíblia para dar base naquilo que a Bíblia manda a gente tomar cuidado. Se a gente pegar a história, por exemplo, do jovem rico que perguntou a Jesus o que faria para herdar o reino dos céus, e Jesus falou, olha, faz isso, faz aquilo outro. Ele pega e devolve para Jesus, olha, todas essas coisas eu já faço. E Jesus, bem disseste, mas uma coisa te falta. Vende o que você tem e distribui aos pobres e me segue. Aquele rapaz, ele simplesmente olhou, ouviu aquilo que Jesus havia falado e resolveu virar as costas para Jesus, porque ele tinha muitas posses, muitos bens. E ele tinha naquelas coisas a segurança que não estavam em Deus. Mesmo ele cumprindo com alguns ritos ali do judaísmo, da lei mosaica, ele não tinha confiança em Deus. Era fácil fazer sacrifícios, era fácil fazer uma série de coisas, participar de festas religiosas, tudo isso ele cumpria, ele fazia. Mas a segurança dele não estava em Deus, mesmo fazendo todas essas coisas. A segurança dele estava no que ele tinha, que era os bens que ele tinha, era aquilo que iria gerar para ele bem-estar na sua velhice. Tá? A Bíblia fala de um jovem rico, não fala a idade dele. Então vamos pensar que ele tinha segurança nas riquezas dele para chegar a uma idade avançada e estar seguro, não lhe faltar nada. As pessoas na igreja, elas ficam buscando essa vida de qualidade. Elas ficam buscando, como eu já falei, ela até já enxergou muitas coisas erradas e até bíblicas, mas porque elas desejam tudo aquilo que é prometido para elas, que é prometido, que é vendido para elas, que é pregado para elas todos os dias da mesma forma. Olha, você tem que ser cauda e não cabeça, você tem que ser cabeça e não cauda, até troquei aqui. Você tem que ser cabeça e não cauda, você tem que para emprestar e não tomar emprestado, você tem que ser bem-sucedido, essas empresas não tem que estar nas mãos dos incrédulos, tem que estar na sua mão, porque você é dizimista fiel, porque você é ofertante, porque você é de Deus, e toda aquela papagaiada que a Universal ela ensina e ela prega. Então as pessoas elas ficam buscando isso, esperando que essas promessas se cumpram na vida delas. O problema é que o tempo passa, nada disso aconteceu, mas agora ela tem medo de sair do jogo, ou tem medo de sair da Universal, porque o terror psicológico que eles fazem, eles colocam principalmente nos telões dentro da igreja para mostrar, olha só esse obreiro aqui, quando ele servia a Deus, quando tinha a vida dele no altar, olha como era a vida dele, olha ele saiu, olha o que o diabo fez na vida dele, aí mostra lá um acidente, aí mostra o obreiro, mostra o pastor, mostra o bispo que saiu, mas eles só mostram as coisas ruins, as pessoas que de certa forma vão morrer mais cedo ou mais tarde, mas eles só mostram esse lado. E as pessoas que saíram e estão tendo vida aqui fora, eu digo vida com Deus. Eu não estou falando de estar desfrutando desse mundão aqui, que pessoas que pularam de cabeça na prática do pecado. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que saíram, por exemplo, como eu, que saí de lá já vai fazer 5 anos, e
graças a Deus, eu tenho um compromisso e um relacionamento com Deus. Mas eles só mostram aquelas pessoas que se deram mal e principalmente pessoas que morreram de forma trágica para poder colocar esse medo na pessoa dela sair da instituição. A instituição, ela trabalha exatamente como o Round Six, como a série da Netflix. Olha eu fazendo propaganda. Ela dá a opção da pessoa sair, mas mostra para a pessoa, no caso a série Round Six, ela dá a opção das pessoas saírem, mas quando as pessoas estão para tomar a decisão de saírem, o que ela faz? Ela coloca um porquinho transparente com muito dinheiro. A Universal, ela faz a mesma coisa. Só que ela mostra, olha, você tá assim. Se você sair, tudo aquilo que você era, tudo aquilo que você tinha de mal na sua vida, de diabo, vai voltar, e vai voltar pior. Né? Então eles se utilizam até de uma passagem totalmente fora de contexto para trazer pânico e medo e dependência das pessoas da instituição, do altar da instituição. Então, pessoal, a igreja, ela convida. Aí olha só o que Jesus fala lá no livro de Lucas, não sei se é Lucas ou Marcos, eu esqueci de marcar aqui, 6,19. Eu vou colocar na descrição o livro, eu não sei se é Marcos ou Lucas. Jesus falando, né? 6,19. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde traça e ferrugem não vai fazer nada, e nem os ladrões podem roubar. Porque aonde estiver o seu coração, ou onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Perceba que Jesus, ele dá um norte para nós. Ele fala, olha, toma cuidado com as coisas que você alimenta. Tome cuidado com as coisas que você alimenta. Porque essas coisas podem te separar ou podem te afastar de Deus. Lembra que eu falei do jovem rico? Ele tinha muitas posses, ele cumpria as leis judaicas, ele frequentava as festas ou participava das festas, muito provavelmente fazia sacrifícios, porém o coração dele estava distante de Deus. A segurança dele estava naquilo que ele tinha, na grande riqueza que ele tinha. Então por isso que ele se entristeceu e virou as costas. Eu não estou aqui dizendo que você não possa ser rico, mas você não deve buscar ser rico. Isso é uma consequência do seu trabalho, da sua formação, da graça de Deus. Porque nem sempre a pessoa vai se formar, se graduar e vai ser bem-sucedida. Algumas sim, outras não. Eu acho que essa questão ela tem muito a ver com pessoas que não têm medo do trabalho, que buscam trabalhar, que buscam se qualificar. Essas pessoas têm mais probabilidade a serem bem-sucedidas. Se fosse assim, se só cumprir rituais e aquilo, por exemplo, que a instituição universal fala, que se você fizer, todos vão ser, ou seja, não teria ninguém pobre. Pelo contrário, o que você mais vê na Universal é gente passando necessidade, obreiros devendo, obreiros miseráveis que estão há 10, 15, 20 anos e não conseguem comprar um carro. Ou seja, todos os seus recursos estão empregados e empenhados na Universal e ela nunca viu essa grandeza de Deus manifestada na vida dela ou para a vida dela. Então, de certa forma, a série ela acaba escravizando as pessoas naquilo que elas querem, que é o dinheiro. E as pessoas na Universal também querem essa vida de qualidade, também querem ter uma família abençoada, uma saúde restaurada, e acham que buscando isso é o plano de Deus. E Jesus, ele fala lá no Sermão da Montanha, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, ou por estas coisas. Aí ele fala sobre comer, beber e vestir. Então ele fala para que a nossa confiança deve estar nas coisas do céu, nas coisas do alto. A nossa confiança deve estar em Deus, ainda que o nosso exterior, ainda que do lado de fora todas as coisas pareçam contrário, mas devemos confiar que Deus vai cuidar. Então, pessoal, essa série é muito interessante. E aí, no final da série, pelo menos da primeira temporada, o ganhador, ele descobre que relacionamento com pessoas é maior do que o dinheiro,
ou as riquezas. Tanto é que quem ganha, ele não se utiliza. Aquele dinheiro passou a ser maldito. O problema é que aqui a gente está falando de uma ficção. Problema não, né? A questão é que aqui a gente está falando de uma ficção, que aquilo ali vai passar. Mas imagina você a vida inteira, estando dentro de uma igreja, buscando essa tão famosa vida de qualidade, ou essa tão aclamada vida de qualidade, vida próspera, família próspera, empresas, carros e tudo mais. E no final da vida, ou quando você estiver diante do justo juiz, ele fala: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque você priorizou buscar as coisas que este mundo oferece. Buscar aquilo que o diabo ofereceu para Jesus. Ou seja, você simplesmente se corrompeu, e se corrompeu de uma forma religiosa, achando que estava servindo a Deus, quando na realidade você estava servindo ao homem. Então, pessoal, faça um paralelo do seu relacionamento com Deus, faça um paralelo daquilo que você aprende dentro de muitas igrejas hoje espalhadas pelo Brasil. Não sou contra a igreja física, não sou contra, sou membro hoje numa igreja, graças a Deus por isso. Me relaciono com pessoas, assim como no Round 6, o ganhador, ele não se utiliza do dinheiro, porque ele sentiu falta das amizades que ele fez ao longo do percurso. Ou seja, igreja é isso, relacionamento, é um carregar o fardo do outro, é um ouvir o outro, é chorar com o próximo, é carregar a cruz um do outro, é ajudar. Relacionamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Isso é o ensinamento de Jesus, isso é evangelho, e não o que esses lugares fazem. Então, estou fazendo aqui esse paralelo e espero que você pense e você avalie se você ainda está neste lugar, esperando, né, a mega sena da virada religiosa, ou a mega sena da virada, no caso da Fogueira Santa, sair as numerações para você e você vai ficar rico agora em nome de Jesus, ou se você realmente quer um relacionamento com Deus e você vai virar as costas para tudo isso que é vendido e prometido nesses lugares e vai falar: Senhor, eu quero de fato te conhecer e ter um relacionamento real contigo. Ainda que todas as coisas não mais aconteçam do lado de fora, eu preciso te conhecer, eu preciso me relacionar com o Senhor. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa abrir os teus olhos e o Espírito Santo seja de fato e de verdade aquele que vai te dar forças para viver e para caminhar, para vencer. E às vezes vencer faz com que para vencer a gente tem que dar um passo atrás, tenha que reconhecer algumas coisas e que a gente se deixou enganar, tá bom? Então que Deus possa te abençoar e espero que esse vídeo também te ajude. Deus abençoe a todos e até uma próxima.